Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a sua casa, é por isso que lá em Mateus 7,24 diz que a nossa casa tem que estar firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Para quando surgir as perseguições, o seu coração seja terra boa. Logo você não venha se escandalizar por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que foram entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém nos cuidados do mundo, a fascinação e a riqueza. E a palavra fica infrutífera. Os que são semeados entre os espinhos são esses que não querem servir Jesus, que não querem abrir o coração para Jesus, que não querem obedecer a Jesus. Por quê? Por causa das fascinações da vida, por causa das riquezas do mundo. Porque quando o homem ele tem no seu coração a vontade de ser rico, de ter ou de ser, ele cai em tentação. É fácil, ele facilmente ele nega Jesus por causa dos espinhos. Os espinhos vai sufocando a presença de Deus na vida do ser humano. É por isso que você não pode colocar no seu coração a riqueza, porque você fica sufocado pelos espinhos e logo você se afasta de Deus. Porque com o nosso Jesus não foi diferente não, igreja. Com o nosso Jesus também ele foi levado ao deserto. Depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, ele foi. Satanás também levou o nosso Jesus para fazer com que o nosso Jesus negasse, para tentar fazer com que Jesus, para provar-se em todas as coisas. Quando o Senhor foi tentado, depois do batismo, depois da unção do Espírito Santo, igreja, depois de ter um reconhecimento público, depois que todo mundo reconheceu Jesus como Filho de Deus, depois logo ele jejuou e orou. Louvado seja Deus. Onde o Senhor foi tentado não foi no jardim não, igreja. Como Adão foi tentado lá no jardim. Adão e Eva ele foi tentado lá no jardim. O nosso Jesus ele foi tentado no deserto, em meio à dificuldade, em meio à luta. Porque naquele momento ele estava sendo tentado naquilo que ele estava precisando. Porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites e Satanás sabia que ele estava com fome. É por isso que a primeira tentação de Jesus foi que ele transformasse a pedra em pão. Louvado seja Deus. Ele foi tentado pela dúvida. Colocou a dúvida no coração dele. Se tu é filho, transforma. Mas Jesus sabia que ele era filho. Assim é você. Você sabe que é salvo. Você sabe que Deus te chamou para a salvação, para a vida eterna, para arrependimento, para o novo nascimento, para viver com Cristo. Por que duvida no coração? Porque muitas vezes fica em dois coxinhando, em dois pensamentos no mundo. Pensa no mundo e pensa nas coisas de Deus. Está dentro da igreja, mas o pensamento lá fora, sentindo prazer na vida do perverso, na vida dos incrédulos, daqueles que não querem Jesus, que não se desprende desse mundo tenebroso. Louvado seja Deus. O nosso Jesus ele foi tentado pela dúvida. Foi colocada a dúvida no coração de Jesus. Se tu é filho. Mas ele não se deixou ser tentado em dizer: quer que eu mostre para você como eu sou filho? Se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, Jesus teria sido vencido por Satanás. Ele teria sido tentado e tinha caído no laço de Satanás.
Louvado seja Deus. Ele foi tentado pela fome. Ele foi tentado para se exaltar. Muitas vezes nós não somos tentados a se exaltar ou não somos? E nós achamos que somos alguma coisa. Se Deus não fizer na nossa vida, saiba de uma coisa: nós não podemos nada. Porque tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome. Jesus, ele rejeitou para buscar a glória desse mundo. Ele rejeitou a glória desse mundo. Ele não quis. Quando Satanás disse para ele: prostra diante de mim, que eu te dou tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Ele mostrou, Satanás mostrou todo o seu reino, tudo que ele tinha. Ele mostrou para Jesus. Mas ele tinha uma opção a dar para Jesus. Ele disse assim: mas só que tudo isso aqui eu te dou, se tu se prostrar e me adorar. Por isso que nós não temos que se pegar com as fascinações desse mundo, com as coisas desse mundo, ou na vida do perverso. Porque infelizmente está dentro da igreja muitos crentes, muitas pessoas que se dizem ser crente, que estão dentro da igreja buscando sua salvação em Cristo Jesus, mas tem prazer na vida do perverso. É por isso que Salmo 37 diz que nós não temos que ter prazer na morte do perverso, porque eles andam por caminhos escorregadios. Qualquer hora eles estão aptos a cair no profundo abismo. E o que resta é somente nós se colocar numa posição e pregar o reino de Deus, porque muitos só conhecem o reino da terra, o reino que Satanás ofereceu para nosso Jesus, mas o nosso Jesus não quis o seu reino. Ele rejeitou, ele falou, ele nos ensinou que somente a Deus nós podemos se ajoelhar. Satanás, ele não dá nada a ninguém de braços, de mão dada, só para te ver feliz. Ele não vai te dar nada para te ver vitorioso. Ele não vai fazer nada por você para fazer com que você se firme cada vez mais na presença de Deus e vá para a vida eterna, para o céu, cear com Jesus, comer da árvore da vida, receber um novo nome. Pelo contrário, Satanás, ele está aí no mundo matando, roubando e destruindo, e impedindo que almas alcancem a sua vida eterna, consiga alcançar a sua salvação. E hoje você está aqui, hoje você está tendo conhecimento da verdade. Hoje tem muitas crianças aqui. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Lá fora você vai encontrar alguém a tentar lhe barrar, a tentar dizer que para quem vai à igreja, para que esse negócio de crente, e ainda quer convencer você que todo mundo vai para o céu, que ninguém vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno é aqui. E você conhecendo a verdade, você já vai ter discernimento da voz de Deus e da voz do diabo. Porque o diabo, ele vem disfarçado. Ele nunca vem realmente o que é que ele quer na nossa vida, não. Há caminhos para nós, que somos ser humano, que parece ser perfeito aos nossos olhos. Muitas vezes nós queremos tomar decisões porque nós estamos vendo com nossos olhos. Nós estamos vendo com nossos olhos. Aí nós queremos o melhor e acha que é o melhor para nós. Mas o nosso melhor sempre está em Deus. É por isso que Jesus, ele rejeitou a glória deste mundo. Aquilo que Satanás tinha oferecido para ele, ele negou. E como Jesus venceu toda essa tentação? Como foi que Jesus venceu toda essa tentação? Pela palavra de Deus. É através da palavra que você vai rejeitar todas as tentações. Você vai conhecer quem é o seu adversário. É através da palavra de Deus. É você conhecendo a verdade. E a verdade cada dia vai lhe libertar, vai lhe purificar.
do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, cadê a página? Aleluia. As fascinações, as tentações, né? A Bíblia diz que nós temos que sujeitar-nos a Deus e resistir o diabo. Ele vai fugir de nós. Quando surgir a vontade assim de não ir mais para a igreja, né? Começar a olhar a vida do que está vizinho, que não quer nada com Deus, mas aos olhos humanos parece que ele vive mais bem do que nós que vivemos dentro da igreja. Parece que sempre Satanás, ele diz: para que ficar dentro da igreja? Chama até a gente de pobrezinho, né? Mas a Bíblia diz que nós não somos ricos para com o mundo. Nós somos ricos para com Deus. Eles não são ricos para com Deus. Eles são ricos para com o mundo. São do mundo. E essa glória, ela vai passar. Ela não é permanente. Ela não é para sempre. Ela é só para enganar o ser humano. Porque Deus, próprio Jesus, ele deixou. Essas pessoas estão prostradas diante de Satanás, adorando ele, confessando ele. Por quê? Por causa das fascinações do mundo. E essa semente não tem como prosperar no seu coração, na sua vida. Sufoca as vontades, os pensamentos no mundo, vai sufocando e vai ficando infrutífera. Não tem como essa semente se frutificar, ter fruto, crescer raiz e se firmar na vida daqueles que estão dentro da igreja, mas estão com o pensamento lá no mundo. Estão tendo prazer na vida daqueles que não querem obedecer, que estão vivendo a sua vida conforme eles acham, que estão sendo guiados pelo seu ventre. Louvado seja Deus. E não tem como nessa terra vir frutificar e crescer e produzir frutos, porque a vontade lá no mundo fica sufocando o trabalhar de Deus, o que Deus quer fazer na vida do ser humano, o que Deus quer mostrar, o reino dele. Fica impedindo até de contemplar a glória de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ter comunhão com Deus, porque o mundo fica sufocando o que Deus semeou no nosso coração. E você precisa saber disso. Você precisa colocar o reino de Deus. Eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente não venha sufocar com os nossos desejos ou com prazer na vida do perverso, do homem que não teme a Deus. Louvado seja Deus. Porque o que você tem, nós, igreja, temos de mais precioso, o que o mundo não tem, é o Espírito Santo de Deus. Isso é o que é mais importante em nossa vida. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Esta fica frutífera, produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Aqui fala da terra boa. Crente que busca a glória de Deus. Crente que nasceu de novo. Crente que é salvo em Cristo Jesus. Que mesmo vendo luta, tribulação, perseguições, vontade, muitas vezes porque bate mesmo no coração, que é justamente as tentações, que rejeita as tentações, que coloca o capacete da fé para se proteger das astutas ciladas, né? As flechas inflamáveis do diabo, que tenta convencê-lo a se afastar de Cristo Jesus, que usa de pessoas para nos tentar nos afastar de Cristo, e logo já busca o capacete da fé, de acreditar somente em Cristo Jesus, de acreditar nas promessas que Ele nos prometeu e que Ele um dia há de cumprir. Mas o que nós temos que fazer, igreja, é esperar o tempo do Senhor em nossa vida, é se firmar cada vez mais na rocha, é que a nossa casa esteja firmada na rocha. A rocha é Cristo Jesus, aonde vai vir o que? As tempestades, as chuvas, os vendavais, tudo aquilo
que tenta nos desanimar, muitas vezes colocar desânimo, achando que nós não vamos conseguir, mas nós já ficamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. E quando vem todas essas tempestades, todas essas lutas, a tentação do mundo, do querer nos atrair, Satanás usando de alguém para tentar colocar ou implantar no nosso coração, para que a semente não venha dar fruto, que nós não venhamos dar fruto na terra, e você está firmado em Cristo Jesus e usando a palavra de Deus, você repreende Satanás. Você vai saber discernir. Você precisa ter, nós igreja, precisamos buscar discernimento para discernir a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Porque nem tudo é Deus, nem todos os caminhos nos levam até Deus. Há caminhos que parecem ser perfeitos em nossos olhos. Nós vamos olhar como Ló fez. Ló, ele tomou uma decisão de se separar de Abraão. E Abraão, como homem de visão de Deus, um homem de Deus, um homem de não tomar decisões, mas de deixar o próprio Senhor tomar decisões por ele. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que as promessas o acompanhavam se ele fosse obediente. Abraão tinha a promessa de aonde ele colocar a planta dos seus pés, fazia prosperar. Então ele foi diante de duas campinas. Vamos dizer de dois, para nós entendermos nosso linguajar, dois terrenos grandes, né? Ou duas casas. Para nós entender, só fazendo uma colocação. E ele não decidiu logo, escolheu e disse, tá aqui, essa aqui é para mim, Ló, e tu fica com essa daí. Não. Ele foi diante Ló pela sua cobiça, pelo desejo faccioso no seu coração. Abraão foi diante de Ló e disse, tá aí, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, a decisão, a escolha está nas tuas mãos. Então Ló, ele foi escolher o lado onde estava todo pastoso, tudo verdeado. Aos olhos dele era maravilhoso aquele lugar. Então ele escolheu aquele que aos olhos dele era bom. E Abraão ficou com aquele que não quisesse. Então quando Ló ele desceu e lá a terra não era boa. Aos olhos dele era bom. É igual o mundo. Aos nossos olhos o mundo parece ser legal, mas não é não. O mundo tem destruição. Um dia Deus vai destruir o mundo. O mundo Deus vai derramar fogo. Um dia Deus vai destruir o mundo. E aos nossos olhos nós não podemos se apegar ao mundo, porque um dia o mundo vai ser destruído. Todos aqueles que estão no mundo lá fora e não querem adorar a Deus, eles vão ser destruídos pelo fogo que vai descer do céu. Deus vai destruir a grande Babilônia. Deus vai destruir o mundo. E Ló ele escolheu, vamos conjecturar, é como colocar-se diante de você escolher Deus ou o diabo. Mas o diabo ele nunca vem na sua forma, ele vai fantasiar, ele vai enfeitar, que aos seus olhos as coisas de Satanás parecem ser perfeito, parece ser legal, parece ser bom, parece ser prazeroso na vida do ser humano. Glória a Deus. E servir a Deus parece, Satanás ele coloca na vida do ser humano que, até quando a gente vai falar o nome de Jesus para alguém, parece que até o nome de Jesus é ruim. Então o nome dele é ruim, porque tem gente que não quer escutar nem o nome de Jesus, porque parece que é ruim o nome de Jesus. E a gente vai, e assim Deus ele colocou na mão de um ser humano, do ser humano, o poder. Nós temos o poder de escolher. Jesus ele coloca assim diante da gente para que nós venhamos, eu e você, igreja, a escolher o que é que nós queremos.
Ou as campinas de Sodoma e Gomorra, ou aquele que para muitos é chato seguir a Jesus. Ou aquele lugar, né? Porque obedecer a Deus parece ser as pessoas, eu não sei nem qual é o nome que eu dou para as pessoas que acham que servir a Deus eu não sei dizer, tão ruim, que tem gente que prefere ir para o inferno do que obedecer a Deus. Porque acha que roubar, ou não ganhar fácil, ou ser um marido ou uma mulher de um homem só, né? Esposo de uma mulher só, é chato. Tem que ter prostituição, e Deus, Ele convoca a santidade. Ele nos chama para nos preparar para ir para o céu, para nos preparar, nos colocar na posição de subir para o céu. Porque eu quero dizer para você, eu e você, não é qualquer posição que vai para o céu. Existe uma posição para subir para o céu. Não é toda posição que vai para o céu. Existe uma posição. A posição de santidade, de renúncia, de buscar a face de Deus. O mundo acha que de qualquer jeito vai para o céu. Basta só ser bom no seu coração. Mas só que quem tem a terra boa no seu coração, e cai as sementes, e frutifica, e dá 100, 70, 100 por 1, multiplica. Sabe o que é que Deus quer em nossas vidas? Sabe o que é que essa parábola está dizendo? Que são os nossos chamados. Uns vêm, aceita Jesus, está na presença de Deus, mas vem um lá fora e convence ele a voltar para a velha prática, e ele logo fica infrutífero, sufoca e volta para o mundo. Outros, com alegria, até está na presença de Deus, já quer até pregar, está lá animado e começa a estar animado buscando a Deus, está dentro da igreja, sobe um monte, desce um monte, está lá toda hora, todo instante, quer até dormir dentro da igreja, uma alegria medonha. Mas depois começa o quê? A ter prazer na vida do perverso, a ter prazer no mundo, achar que se via Deus ele está tendo dificuldade, e começa a lembrar no seu pensamento: quando eu era do mundo eu não passava dificuldade, agora parece assim que as portas se trancou, tudo se fechou, eu não tenho mais nada. Quando eu era lá do mundo eu tinha tudo, eu não tinha dificuldade de nada, e começa a ser sufocado, começa a ser convencido pelo maligno, e ele volta para o mundo novamente. Louvado seja Deus. E tem outra terra, irmão, tem outros tipos de crentes que ele está lá, está na presença de Deus, está servindo a Deus, está buscando a Deus, está dentro da igreja, mas começa logo a perseguição, começa o pai e a mãe perseguir, tu não vai para a igreja, aí começa a surgir luta, a perseguição, irmão. E agora, irmão? Não, irmão, eu acho que eu não vou mais para a igreja não. Por quê, irmão? Não, irmão, porque logo quando eu vou para a igreja, irmão, toda vida que eu vou para a igreja acontece uma coisa, toda vida que eu quero fazer algo para Jesus, alguém se levanta, começa a perseguição, e eu começo a ser perseguido, as coisas começam a não dar certo, irmão. Então, irmão, aí ele logo se escandaliza. Ele mesmo se escandaliza, ele começa a se questionar, a dizer: por que eu não vai mais para a igreja? Ele começa a procurar desculpa de ir lá para o mundo, de voltar novamente. Ele foi convencido a vir para a igreja, ele veio, aceitou Jesus, se alegrou, mas depois ele começa a procurar uma justificação, a se justificar porque ele voltou para o mundo. Aí ele volta para o mundo. Mas tem a terra boa que quando surge o que, irmão? A perseguição. Começa a surgir as perseguições, as angústias. Começa a surgir o que? As fascinações. Vem as fascinações, a vontade do mundo, e ele repreende. Ele começa a se revestir de Deus, a buscar a face de Deus. Tudo isso vem contra a vida dele. E ele está firmado na rocha.
firmado na rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Porque deixa eu só falar. Porque os cuidados desse mundo, irmão, né? A vontade desse mundo de alcançar, de ter, faz com que a gente aposte nossa fé. E está sujeito a perder a salvação. Porque eu quero dar só um exemplo de um que apostou sua fé. Demas, as fascinações do mundo, os prazeres, o pecado, atraiu ele. E ele largou o seu apostolado. Ele largou Jesus. Ele largou por causa do prazer do mundo, porque Demas, ele queria o mundo. O mundo, ele estava dentro da igreja, mas a igreja não estava nele, Cristo não estava nele, ele estava em Cristo. Mas Cristo não estava nele por conta da vontade do mundo. O mundo já estava entrando. E ele apostou sua fé. Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, o mundo, me abandonou e foi para Tessalônica, crescendo foi para Gálatas, Tito para Damácio. Demas, ele tinha um chamado, ele recebeu a semente dentro do seu coração, foi frutífero, ele chegou até a fazer a obra de Deus, a andar com Deus, a fazer a vontade de Deus. Mas surgiu as fascinações, a vontade do mundo, e ele se corrompeu, ele voltou para o mundo. As tentações vêm contra a nossa vida. Demas, ele foi sufocado. Naamã, ele foi sufocado pelo seu orgulho. Louvado seja Deus. O cego de Jericó, ele foi mais um também que foi sufocado pelas suas riquezas. Louvado seja Deus. Demas, né? Pelo mundo. Judas, ele também foi sufocado pelo dinheiro. Louvado seja Deus. E eu e você não venha se deixar ser sufocado por nada deste mundo, mas vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque hoje, aqui tem muitas crianças, né? Hoje vocês são crianças, amanhã são jovens e amanhã serão velhos. Irão todos prestar conta com Deus. E Satanás não vai desistir de nos tentar a nos sufocar com as coisas desse mundo do presente século. Então guarde a fé no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, palavra para Jesus, né, irmão? É a doutrina, né, em nome de Jesus. Todo mundo entendeu aí a doutrina? Entendeu? Em nome de Jesus. Meu Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta que não entendeu ainda na palavra? Em nome de Jesus. Pode fazer, vai a pergunta. Meu Deus. Eu acho que todo mundo deu para entender, né? Em nome de Jesus. Começa aqui e até no som, né? No mistério. Meu Deus, aleluia. Em nome de Jesus, né? Porque ele deu tanto que dormiu. Meu Deus, o nascimento aí ficou ligado. Não dormiu não hoje, viu? Em nome de Jesus. Amém, irmão? Entendeu, Andressa? Glória a Deus. Andressa entendeu. Hã? Quê? Ela cochilou. Eu cochilei. Ah, ela cochilou. Mas ele entendeu uma partezinha, não foi? Em nome de Jesus. Então, né? Amanhã a gente tem culto aqui. Amanhã, né? A mega de liberação. Já falou com o pregador já? Ainda não, eu estava me lembrando, mas vai dar certo. Pois é, então eu comunique logo para o pregador para amanhã, que amanhã é de libertação, né? Quarta-feira estaremos no quintal. Quinta-feira vai ser o culto campal ali na Cidade de Deus. Sexta-feira estaremos de volta com o outro culto de libertação, em nome de Jesus. Sábado estarei na Cidade de Deus ali, na sexta campanha. Não, é o penúltimo, né? Só tem mais 2 campanhas. Essa e a outra. Em nome de Jesus. E à noite nós estaremos subindo um monte, viu? Os irmãos se preparam aí para subir um monte para orar, né? Em nome de Jesus. Então vamos encerrar o trabalho, né? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. A glória de Deus. Próxima semana vai ser o da doutrina, viu? É uma semana eu e outra semana SUS. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, né?
Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esta noite maravilhosa. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem recebido, Senhor, essa doutrina, Senhor. O Senhor tem se agradado, tem teu povo sendo doutrinado. Alguns dormiram, outros não perceberam, não entenderam. Mas o Senhor é um Deus poderoso que vai capacitar, o Senhor vai trabalhar na vida de cada um, na minha e na vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, por Pai, nos capacita para que nós aprendamos mais e mais, em nome de Jesus. O Senhor nos leve hoje para casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos bem alto, irmão. A bênção de Deus Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação, esteja conosco para todos sempre que crê e diga amém. Palmas para Jesus. Até amanhã, viu? 7 anos, estamos aqui. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai. Dá um bombom agora, pode dar um bombom. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai para deixar aqui que amanhã tem? Amanhã deixa eu de volta amanhã. O culto amanhã abençoado, viu? Glória a Deus. Vai pro quintal não, né? Orar de novo. Ih, dá só porra. Aqui, ó. E aí vocês, quando o meu marido estiver perto, vocês ficam perguntando para poder aprender, para vocês vão ter a oportunidade de dar uma salvaçãozinha, né? Esse homem tá doendo. Eu faço assim. Eu sou desde a casa. Vai. O que tá caminhando aí? Não. A telinha. Não é ninguém não, filho. Meu filho não fala isso não. Oi? Sei lá, eu acho que eu tinha toda a conta falar, não, porque ele é moça. Não, por quê? Porque era só nós. Eu não faço comigo, né? Porque eu tava. Pois é, mas eu tô acostumada a